Não há como negar o êxito do governo na aprovação da reforma tributária, questão que se arrastava há décadas sem solução. A análise é do comentarista político João Caires. Uma grande vitória do governo aprovar isso, até porque era algo que a sociedade brasileira esperava há muito tempo. Para se ter uma ideia, alguns projetos de reforma tributária no Congresso estavam lá há mais de 20 anos. Então é coisa que vem sendo discutida há muito tempo, não é algo que foi aprovado assim em cima da hora. E aí, graças a uma grande articulação do governo, é importante ressaltar o valor dos ministros, como Fernando Haddad, que inclusive foi conversar com o governador de São Paulo, o estado mais rico, que tinha algumas diferenças, mas acabou entendendo e liberando o seu partido e conversando com os seus partidários dos republicanos para apoiar, inclusive criando problemas com o seu padrinho político, Bolsonaro, que sem preocupação nenhuma com o país, dizia que tinha que votar contra. E mesmo assim, o grande perdedor dessa história foi Bolsonaro, porque parte do seu partido, 20 deputados do PL, votaram com o governo, não seguiram a sua orientação, e nem os demais bolsonaristas de outro partido. Então, o governo teve uma ampla vitória e a sociedade brasileira também. Essa articulação do ministro Haddad, não só do Haddad, como o ministro Padilha, que é das Relações Institucionais, que é o ministro que cuida aí de negociar com a base aliada, de fazer articulação política, e acredito que outros ministros também. E aí, essa movimentação dos ministros deve servir de exemplo para todos os ministros que estão no governo, em especial aqueles que são do mesmo campo político do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores e dos partidos de esquerdas que compõem o governo e estão no ministério. Porque o ministro ele não está lá só para ficar no gabinete ou pensar exclusivamente na sua pasta. Ele tem que estar lá também fazendo política, conversando, recebendo deputados, recebendo senadores, recebendo movimentos sociais, recebendo empresários para poder articular e fazer política. Porque a gente viu que numa das derrotas do governo, alguns ministros, algumas ministras ficaram reclamando do governo e não do Congresso. Então, o ministro tem um papel político, né? Ele é um ente político, tem que fazer política. E aí, parabenizar aí essa articulação, porque eu coloco como uma vitória para a população brasileira, que vai ter uma forma mais simplificada, vai entender quais impostos são pagos, para que serve, e fazer com que a distribuição de renda no Brasil melhore e melhore muito, porque uma política tributária é uma política também de redistribuição de renda. Então o governo teve uma grande vitória, encerra a semana com isso e tem outros projetos em andamento que o governo tem que se articular. E aí, mais uma vez digo, a importância de todos os ministros se empenharem em todas as questões do governo. Eu me recordo de um gerente de RH de uma empresa onde eu trabalhei, que ele dizia que a palavra custos, né, que a empresa sempre falava em redução de custos, ele já tinha aprendido em mais de 10 idiomas, porque era o foco da empresa, a redução de custos. Foco do governo, ampliar a base aliada, aprovar os projetos do governo, aprovar os projetos que a sociedade elegeu para esse governo. Então, todos os ministros, independente de que partido esteja, mas que está com o governo, tem que se envolver nisso. E aí, o governo encerra mais uma semana, né? E aumenta aí o capital político do presidente Lula, aumenta o capital político dos ministros articuladores, como Haddad, como Padilha, e também dos outros que tiverem envolvido, a Casa Civil, por exemplo, Rui Costa. E quem foi o grande perdedor dessa história? Bolsonaro, que, como vimos naquela reunião patética, né, que eles atacaram Tarcísio, que é aliado deles, porque eles não querem construir nada, querem apenas destruir, como ele mesmo disse nos Estados Unidos quando foi visitar o Trump. Disse claramente: eu não vim para construir nada, vim para destruir. E parece que ele não aprendeu, mesmo se tornando inelegível.